Obrigada, super obrigada, professora. Eu vou então, sem mais delongas, passar a palavra para Ana Maria Gonçalves. Por favor, Ana, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, todas e todos. Quero agradecer, Isadora, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer todo mundo que está trabalhando aí para fazer esse evento acontecer. Agradecer a presença de todos vocês. E é um prazer, uma honra estar aqui falando nessa comemoração dos 10 anos, né, de uma instituição e de um núcleo que eu acho que vai ser cada vez mais necessária, né, nos próximos tempos que se desenham por aí nesse cenário político brasileiro. Eu acho que depois dessa apresentação da professora Ana Xará aqui, o que eu vou dizer vai fazer até mais sentido, né? Porque eu vou, né, tratar de uma coisa que eu acho que me chama mais atenção dentro dos temas que eu venho trabalhando, do tipo de ficção e de trabalho que eu gosto de fazer, que é a questão da memória, né? E aí tratando memória, tanto memória individual quanto memória coletiva, que eu acho que são instituições, não instituições, são divisões, talvez, de um conceito, né, que tem características próprias, né? Na verdade, eu não sou especialista em nenhum dos assuntos que eu vou falar, eu sou uma curiosa, e extremamente interessada no que levou, ou seja, do que a escravidão causou em todos os países que ela tocou, né? Tanto dos de lá do lado Atlântico quanto dos de lado de cá. Como a Isadora explicou, eu sou formada em publicidade, trabalhei aqui em São Paulo durante um tempão e um dia na Marginal, assim, trânsito parado, voltando de um cliente em Guarulhos. Isso eu estou falando de 2000, tá, gente? Então as coisas estão piorando, né? Eu falei, eu não quero mais isso, eu estou cansada. Eu realmente estava trabalhando muito, bababá, e resolvi ir embora para a ilha de Itaparica, né, fazer uma pesquisa para escrever um livro sobre a Revolução Malê. Porque eu fiquei sabendo, né, da existência da Revolução Malê dentro desse processo de apagamento histórico, né, que tanto pode ser material quanto imaterial, né? Por acaso, né, eu estava realmente cansada da publicidade, eu estava há 13 anos na área e trabalhando muito, e uma amiga me chamou para escrever com ela o roteiro de um documentário sobre lugares que em São Paulo, a população latina se encontrava em São Paulo para dançar, comer, né? E eu estava numa livraria e literalmente pulou nas minhas mãos quase um livro do Jorge Amado chamado Guia das Ruas e Mistério da Baía de Todos os Santos, que é um guia afetivo, né, do Jorge Amado, tanto sobre a cidade de Salvador quanto algumas pessoas de Salvador. E lá no meio ele fala, é necessário que um jovem historiador baiano conte a história dos malês, né? Eu falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas me interessa, né? O Jorge Amado estava vivo ainda, então você fica naquela, né? Pô, é um chamado, eu estou procurando alguma coisa diferente para fazer da minha vida, né? Que começou um dia, esse dia da Marginal, eu cheguei em casa cansada, eu tinha uma cliente que eles faziam customização de iates, então tinha muita revista sobre navegação, barcos, navios, e eu lendo, esperando, né, lá no lobby de entrada para ser atendida por essa cliente, né? Eu abri uma revista e tinha uma história de uma executiva de uma dessas empresas de construção de iate, sei lá, que um dia ela chegou em casa e escreveu o obituário dela e falou, não é isso que eu quero para mim, né? Não é essa a minha vida. Então, nesse dia, depois da Marginal, eu cheguei na minha casa, escrevi o meu obituário, né? E falei, não é essa a marca que eu quero deixar no mundo, né? Eu acho que está aqui vivendo e consumindo, né, o planeta, os recursos naturais do planeta, consumindo os afetos das pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que a gente deve se esforçar um pouquinho mais para deixar uma marca realmente, né?
fazer algo que eu não conseguia fazer através, que eu via que eu não conseguiria fazer através da publicidade. E a literatura foi chamado assim, por eu ser uma leitora muito voraz desde pequena, por ter tido sorte de ter tido uma mãe leitora, né, a quem eu via. Eu lembro da minha mãe mexendo panela com o livro na mão, varrendo a casa com o livro na mão, e quando a gente enchia o saco dela querendo atenção, às vezes o que ela estivesse lendo ali, ela começava a ler em voz alta para a gente. Né? Então, aquilo para mim assim, criou uma relação com a literatura, né, muito forte, né, e muito prazerosa, como algo que eu não tinha noção de que as outras mães não faziam isso nas outras casas. Né? Por mim era algo tão natural na minha casa, ver minha mãe com um livro na mão, fazendo qualquer outra atividade dela, que a literatura entrou assim normalmente. Então eu era uma leitora, nunca tinha escrito absolutamente nada, e foi quando eu resolvi para Salvador escrever, para pesquisar sobre a Revolução Malê, que eu acho que uma das revoluções mais importantes, né? E principalmente por ela lidar com essa questão da urbanidade, né? Foi a primeira grande rebelião urbana. Né? Antes as rebeliões eram em áreas mais rurais, afastadas, em fazendas, né? É que nem o povo fala, né? Não faz protesto na Paulista, vai lá para o Sambódromo, não incomoda ninguém. Né? Então, muitas vezes essas rebeliões menores, né, por estarem mais localizadas, né, incomodavam regionalmente. Mas quando você pensa numa grande rebelião urbana, numa cidade, né, Salvador, em 1835, né, com uma história de capital do país, por exemplo, é uma outra coisa. Né? E foi quando, por exemplo, os escravocratas descobriram que os negros pensavam e eram mais inteligentes que eles. Né? A gente está falando de uma rebelião de escravos muçulmanos, né, os Imale, malês é uma corruptela de Imal, né, que é o professor. Né, então, eram escravos que falavam muitas línguas, tinham noções de geografia, de comércio, de direito. Ou seja, era um grupo que sabia ler e escrever, né, não só em árabe para ler o Alcorão, mas nas línguas que eles falavam, das regiões de onde eram, né, e eram comprados como muito mais caros para vir para o Brasil instruir os filhos dos seus donos. Né? Então, quando se descobriu o que eles estavam programando essa rebelião, que depois começou a se chamar de califado baiano, né, que era o que eles queriam fazer, separar a Bahia do Brasil e formar ali um estado muçulmano negro, né, onde eles escravizariam os mulatos, matariam ou expulsariam os brancos e os pretos teriam um governo. Né? Então, pensar isso, em 1835, dentro de um contexto de escravidão, no Brasil, né, em Salvador, né, para mim era algo que tinha que estar em todos os livros de história no Brasil. E, no entanto, a gente estuda muito mais, sei lá, Guerra de Constantinopla, do que essas rebeliões escravas. Né? Então, assim, quando eu vi o Jorge fazendo esse chamado, eu falei, é comigo, né? Eu quero aprender mais sobre isso, eu quero saber quem são esses escravos. Então, foi aí que eu comecei um processo que mais tarde eu descobri que não era só isso. Na verdade, era um processo da busca da minha identidade negra. Eu venho de uma família mestiça, mãe negra, pai branco, né, como grande parte da população brasileira. E racismo, cor, essas coisas nunca tinham sido discutidos dentro da minha família. Né? Então, às vezes, por ter uma formação social, cultural, econômica, né, um pouco mais elevado do que a média da população brasileira, né, eu tive o grande privilégio de não ter que me pensar como negra durante uma grande parte da minha vida. Né? Esse também é um processo de apagamento de uma identidade negra no país. Né? Talvez um dos mais fortes, porque você, ao não se identificar, né, com essa ancestralidade, né, que dentro dessa história, né, é um processo muito violento, né, para nós, os descendentes da diáspora, em qualquer lugar onde a gente viva. Né? Então, o Defeito de Cor, para mim, escrever esse livro aqui, que está aqui com a Isadora, foi um livro que eu acho que eu escrevi como busca da minha identidade. Né? Ele conta a história da Luísa Maim, ou seja, inventada, né, da Luísa Maim, que foi outra figura que, quando eu comecei a pesquisar a Revolução Malê, me interessou muito, né, porque me interessou o contexto de uma mulher negra, ex-escrava, né, sendo líder de uma rebelião de escravos muçulmanos. Se a gente pensar o papel da mulher no mundo muçulmano hoje em dia,
né? Assim, é maravilhoso você pensar na existência de uma Luísa Maim, né? Mas não há nenhum comprovante histórico. Então, o que eu peguei para construir a minha Luísa Maim foram 2 versos de quem clama ser o filho dela, que é o Luiz Gama, né? Que eu acho que quem trabalha aí no direito e na Defensoria Pública conhece, né? Muito bem. Então, o Luiz Gama fala da mãe em 2 poemas e 2 parágrafos de uma carta que ele escreve para um amigo, que é a autobiografia dele, né? E ele cita essa mulher, Luísa Maim, e eu comecei a me interessar, fui atrás, não achei documentação nenhuma que provasse realmente a existência dela, quem ela, tudo que se fala dela, né? E daí eu falei, sou ficcionista, posso pegar o que eu tenho e trabalhar em cima, né? Ou seja, os historiadores é que tem que se ligar ao fato, né? Para mim, a verossimilhança basta, né? Então, fui, através desses 2 poemas dele e mais desses 2 parágrafos, né, compondo a Luísa Maim, através de mulheres que eu pesquisei, da vida de mulheres escravas que eu pesquisei nos locais e nos momentos por os quais a Luísa Maim provavelmente deve ter passado, né? Então, toda a história dela, eu acho que é composta de uma coxa de retalho de mais ou menos 400 mulheres negras escravizadas, né? Que eu achei através de anúncios de jornais, anúncios em revista, de compra, venda ou aluga-se, através de processos de carta de alforria, né, de herdeiro, ou seja, tudo que eu consegui achar sobre mulheres nessa época, vivendo onde a Luísa Maim viveu, eu usei para compor essa biografia dessa mulher, que para mim não é uma ficção, né, porque ela é composta de várias verdades, né, de várias histórias verdadeiras, né, mas é uma mulher que eu acho como somos todos nós brasileiros hoje, né, existimos em relação ao outro, né, somos em relação ao que o outro é. E a partir disso, me interessa, tem para cada capítulo do livro eu uso um provérbio africano e tem um deles que para mim é muito caro, que é: quando você não sabe de onde vem, para onde vai, olhe pelo menos de onde vem. Né? E esse de onde vem, para nós, descendentes dessa diáspora africana, é algo muito complicado de se dizer, né? Geralmente, os imigrantes europeus, eles conseguem traçar uma linhagem de gerações e gerações e gerações, né? Eu fui tentar traçar a minha, né? Eu parei na minha tataravó, porque não se tem nenhum registro de onde é que vem, qual era o sobrenome, etnia, absolutamente nada, né? A gente não consegue traçar. Então, é por isso que eu acho que alguns conceitos, como identidade, como memória, como coletividade, são diferentes para nós do que é diferente para qualquer outro grupo étnico no mundo, né? E tem muita gente pensando nisso. E quando se pensa nisso, né, nessa questão da identidade, da memória, quem somos nós, de onde vemos, de onde estamos vindo e para onde vamos, né, eu gosto muito de um texto de uma... Ela é documentarista, ensaísta, poeta canadense chamada Dionne Brand, que tem um livro maravilhoso, infelizmente não está traduzido para o português, chamado Mapa para a Porta do Não Retorno. Né? Porta do Não Retorno é aqueles portais que existem em alguns lugares na África, né? Onde eles faziam os escravos passarem por baixo da porta, né? E diziam que ali eles perderiam toda a memória e se tornariam uma tábula rasa, né? Para que pudessem viver no novo mundo, para onde eles iam como escravos. E eu vou ler aqui um trechinho desse texto da Dionne Brand, né? Em que ela... É um trecho longo, mas é muito lindo. Espero que vocês gostem e não durmam, enquanto já eu volto. Então, ela falando, né, de como é que é essa identidade diaspórica. Né? Meu avô disse que sabia de tudo... Meu avô disse que sabia de que povo nós tínhamos vindo. Eu engatilhei todos os nomes que conhecia. Yorubá, Ibo, Axante, Mandingo. Ele disse não para todos eles, comentando que saberia se o ouvisse. Eu tinha 13 anos. Estava ansiosa para que ele se lembrasse. Eu o persegui por dias e dias. Ele me disse para parar de incomodá-lo se quisesse que se lembrasse. Ou eu parava de incomodá-lo, ou ele não se lembraria. Eu pairei ao seu entorno, em cada cômodo no qual ele repousava. Eu o segui por toda parte, perguntando se queria que fizesse alguma coisa por ele, como limpar seus óculos, polir seus sapatos, pegar seu chá. Eu estudei intensamente quando ele chegava em casa.
Eu procurei nos fios cinzas de seu bigode por qualquer movimento que pudesse sugerir que ele ia falar. Ele erguia seu jornal Sunday Guardian e bloqueava minha visão. Ele me mandava sair dali, dizendo para procurar algum livro para ler ou algum trabalho para fazer. Às vezes parecia que ele estava prestes a se lembrar. Eu me imaginava arrancando a palavra de sua língua, caso soubesse pelo menos a primeira sílaba. Papa nunca se lembrou. Semana após semana eu o perguntava se tinha se lembrado. Toda semana ele me dizia que não, então parei de perguntar. Ele estava desapontado, eu estava desapontada. Depois disso, vivemos um mútuo desapontamento, havia uma fenda entre nós. Ele se tornou um tipo de estranhamento. Depois disso, ele envelheceu, eu rejuvenesci, cresceu um vão dentro de mim. Eu sempre carreguei esse vão comigo. Com o tempo, ele mudou de forma e luminosidade, conforme a pergunta que evocara, mudava de aparência e de ângulo. O nome do povo do qual tínhamos vindo deixou de ser importante. Um nome que poderia satisfazer uma garota de 13 anos. A pergunta, na verdade, era mais complexa, mais cheia de nuances. Aquele momento entre meu avô e eu, décadas atrás, revelou um dilaceramento no mundo. Uma resposta direta teria remendado isso rapidamente. Eu teria seguido feliz. Ai, virou. Eu teria seguido feliz. Cadê? Perdi, desculpa. Uma resposta direta teria... eu teria seguido feliz com um simples nome. Brincaria com ele durante alguns dias e depois o guardaria em algum lugar, esquecido. Mas a ruptura que essa troca com meu avô revelou era maior que a necessidade por laços familiares. Era uma ruptura histórica, uma ruptura da qualidade do eu. Era também uma ruptura física, uma ruptura geográfica. Meu avô e eu admitimos isso, e por isso estávamos mutuamente desapontados. Era também por isso que ele não podia mentir para mim. Tinha sido muito fácil confirmar qualquer um dos nomes que apresentei a ele. Mas ele não podia fazer isso porque também sentiu o momento da ruptura. Não pertencíamos ao lugar onde morávamos e não podíamos nos lembrar de onde éramos ou quem éramos. Meu avô não podia invocar uma memória de paisagem ou de um povo aos quais colar um nome. E isso era incrivelmente perturbador. Meu avô, que sabia tudo, tinha esquecido, como se não valesse a pena lembrar, o nome da nossa tribo e daquele lugar profundamente desconhecido antes do tráfico. Meu avô nunca se lembrou do nosso nome, portanto, talvez, num sentido ainda mais amplo para mim, do nosso caminho até aqui. Eu me equilibrei na palavra presa na ponta de sua língua. Ele me deixou com essa antecipação e essa curiosidade, porque o nome do qual não podia se lembrar era do lugar que nós não podíamos nos lembrar. África. Esse é o lugar do qual não podemos nos lembrar, embora ele habite todas as conversas sobre quem somos. É um segredo às claras. Através das transmissões da BBC, éramos habitados por consciência britânica. Éramos também habitados por um eu desconhecido, o africano. Com tal dualidade, lutamos todos os dias, da hora em que acordamos até cairmos no sono. Enquanto éramos alfabetizados em inglês, enquanto voltávamos para casa para dizer preces cristãs ao amanhecer. Essa habilidade e esse mistério nos escaparam, a mim e ao meu avô. A porta do não retorno é claramente não um lugar, mas a metáfora para um lugar. Ironicamente, outra vez, apropriadamente, não é um lugar, mas uma coleção de lugares. Atracadouro na África, no castelo foi construído, uma casa de escravos, uma maison des esclaves. Rudimentar demais para desaparecer ou ser detalhado mais elaboradamente, e frívolo o suficiente para sobreviver aos séculos. Um lugar no qual um certo número de transações ocorreram, talvez as mais importantes tenham sido as transferências de eus. A porta do não retorno, real e metafórica, como alguns lugares o são, mítica para aqueles de nós que espalhados pela América hoje. Ter o próprio pertencimento alojado em uma metáfora é um enredo luxuoso. É como habitar uma alegoria, ser um tipo de ficção. Viver na diáspora negra é, penso eu, viver como um ser fictício. Uma criação dos impérios, mas também uma autocriação. É ser alguém vivendo dentro e fora de si mesmo. É entender-se como signo estabelecido por alguém e ainda assim ser incapaz de escapar dele, a não ser em momentos radiantes de simplicidade transformados em arte. Ser uma ficção à procura de sua metáfora mais ressonante é a mais intrigante.
Então, estou explorando mapas de todos os tipos, de maneira que algumas ficções fazem, discursivamente, elipticamente, tentando localizar os eus transferenciados. Desde então, coleciono esses fragmentos. A porta é um local real, imaginário e imaginado, como são as ilhas e os continentes negros. É um lugar que existe e existiu. A porta na qual africanos foram capturados e embarcados em navios que seguiram para o Novo Mundo. Foi a porta dos múltiplos milhões de saídas. É uma porta que muitos de nós gostaríamos que não tivesse existido. É a porta que torna a palavra porta impossível e perigosa, ardilosa e desagradável. Há esse estado mental comum de não estar nem aqui, nem lá, nem dentro, nem fora. Como se a porta fosse também a sua própria imagem. Pegos entre as duas, nós vivemos na diáspora, no mar intermediário. Ao imaginar nossos ancestrais colocando os pés para fora desses portais, tem-se a impressão de ver pessoas caminhando para o nada. Sente-se um lugar surreal, um espaço inexplicável. Imagina-se pessoas tão chocadas com as próprias circunstâncias, tão aquebrantadas, que acusam a realidade. Nossa herança é viver neste espaço inexplicável. Esse espaço que se mede pelos passos de nossos ancestrais através da porta e em direção ao navio. Ficamos aprisionados nos poucos passos do meio. Sob a moldura da porta, é o único espaço de existência verdadeira. Então, acho que isso fala muito do que é viver como negro nas diásporas, nos países, né, que receberam os povos escravizados, né? Uma identidade que está presa no meio, ali no meio do oceano, né, que a gente não sabe de onde veio e a gente ainda não tem a força e a certeza para saber de onde é que vai, para onde é que vai, né? E isso, ou seja, essa memória, ou seja, a gente tem essas falhas na composição dessa memória individual, né? E por isso a questão do coletivo, a questão do grupo, né? A questão de história, né, de onde esses grupos ancestrais nossos passaram, é importante, né? Porque é importante a gente pensar nessa questão da ancestralidade, né? Eu acho que talvez para nós negros, né, a questão a palavra ancestral, né, ela remete a algo que é muito mais do que para qualquer outra etnia, né? Ou seja, minha ancestralidade não é consanguínea, né? Minha ancestralidade é histórica. Né? Ou seja, eu considero, por exemplo, mesmo não tendo nenhum grau de parentesco com ela, por exemplo, Luísa Bairros é minha ancestral. Né? Então, Abdias do Nascimento é meu ancestral. Né? Então, essa questão da ancestralidade para nós, né, ela vem dentro de um processo histórico e dessas figuras que tiveram importância histórica dentro do processo de formação da coletividade negra, né? E eu trabalho com essa questão com o conceito de coletividade, né, e de comunidade, trazido pelo Muniz Sodré, num livro maravilhoso dele, recém-lançado agora, chamado Pensar na Go, né, que eu acho bem importante que a gente leia, né, para a gente entender o quanto a filosofia ocidental, branca, católica, judaica, romana, apostólica, babá, não dá conta da gente. Né? A gente precisa se voltar para uma filosofia africana, né? Para que a gente dê conta da nossa existência. Né? E o Muniz, ele traz esse conceito de coletividade que eu acho bem interessante, né? Que ele fala de uma organização nasce de um acontecimento originário que comporta a ideia de um trauma e de restauração. Isso eu acho maravilhoso se dizer, né? Ou seja, nós podemos ser vistos e viver e pensarmos como uma comunidade negra brasileira, né? Porque nós temos em comum no nosso passado, né, essa questão de um trauma, que foi o processo da escravidão, e uma restauração, porque se a gente não tivesse esperança de lidar com isso, né, para que existir? Né? Para que existir individualmente ou como comunidade? Né? A organização é uma tentativa de guardar as características do acontecimento, na medida em que o acontecimento, enquanto tal, não tem mais a potência do começo. A organização é a transformação da potência do acontecimento em temporalidade. Né? E aqui é bem importante a gente pensar também na diferença entre memória e história. Né? Memória, na verdade, ela é a história editada. Né? Então, os grupos, né, e mesmo os indivíduos dentro do grupo, editarão a história de acordo com o que sua memória consegue apreender. Né?
E por isso eu acho que nessa questão é tão importante a gente ter esses lugares que nos remetem a certas memórias, né? Como, por exemplo, o nome Liberdade, né? Ele vem da história do Chaguinhas, né? O nome do soldado, não sei se vocês sabem, mas, ou seja, disse, né, que conta-se a lenda, era o lugar da forca, né? E ali tentou ser enforcado um soldado negro que se rebelou contra o não pagamento do soldo pelas cortes portuguesas, né? E a corda arrebentou 3 vezes, né, enquanto ele estava sendo enforcado. E aí, então, quando a corda arrebentando, né, o povo começou a gritar: liberdade, liberdade, liberdade. Ou seja, não era para ser morto, né? Então, daí vem a origem, né? E o apagamento dessa história como memória individual, né, do Chaguinhas, e como memória coletiva de existência ali de um lugar que era um controle de controle de população, de controle de sociedade, né, de genocídio, de voyeurismo, do horror, né? É muito sério a gente pensar nisso, né? E eu venho pensar nesses lugares de memória. Eu trago aqui um historiador francês chamado Pierre Nora, né, que é um dos principais estudiosos dessa questão de memórias de lugares, né? Então, o que ele fala, né? Os lugares de memória são, antes de tudo, restos. São os rituais de uma sociedade sem ritual. Sacralizações passageiras numa sociedade que dessacraliza. Fidelidades particulares de uma sociedade que aplana os particularismos. Diferenciações efetivas numa sociedade que nivela por princípios. Sinais de reconhecimento e de pertencimento de um grupo numa sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais e idênticos. Ou seja, eu acho que aqui é interessante a gente pensar nesse conceito que ele traz, né? Uma sociedade que só tende a reconhecer indivíduos iguais ou idênticos, né? Na luta que nós temos hoje em dia também para permanecermos como grupos identitários, né? E aí não estou falando só de negros, mas também de mulheres, de gays, não sei, quaisquer sejam esses grupos identitários, né, que agora começamos a ser atacados, né, muitas vezes pela própria esquerda, né, nos acusando de termos despertado aí a besta da direita, né, que está toda. Então, ou seja, eu acho que é algo que a gente tem que pensar, conversar e lutar também, né, dentro de movimentos, junto com colegas de esquerda, né, que acham, e eu acho que isso é um processo histórico no Brasil também, né? Dentro dos partidos de esquerda, a gente nunca conseguiu colocar de maneira decente, de maneira importante e necessária, né, a questão de racismo, de machismo, de homofobia, né? Então, eu acho que está aí a gente pensar também, não só a gente como uma identidade que ameaça, né, esse conceito de hegemonidade, de sempre idênticos, de todos iguais, né, mas uma identidade também que é negada pelos nossos próprios pares dentro dos movimentos nos quais a gente participa, né, colocado para a gente como algo que enfraquece ali o movimento, né. Então, acho que dá para a gente pensar também, né, esse lugar da memória, né, da importância de grupo identitário para alguém que, como nós, tem essa identidade alojada na diáspora, né? Alojada num processo histórico que não acabou de acabar, e eu acho que ainda vai demorar muito, porque a gente tem aí o rastro dele, né? O racismo presente muito forte na sociedade aqui. Vou pular aqui algumas partes e passar, né, e como é que se guarda essa memória, né? A gente pensar em termos dentro da arte, né, que eu acho que é um dos instrumentos mais importantes, né, no combate, ao apontar, né, injustiças ou preconceitos, né, e talvez apontar caminho e forçar a sociedade a pensar em soluções novas através do processo de imaginação, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que se tem hoje em dia, né? A gente nunca para, nesse mundo doido que a gente tem, a gente nunca para a verdade, pensar o que é imaginação, né? E eu acho que se os dirigentes políticos soubessem da força, da importância disso, né, para nos pensarmos como nação, como povo e mesmo como território, né, eles teriam muito mais medo dos artistas do que eles já têm.